Olá, querida criativa, seja bem-vinda à nossa aulinha número 4 das Agulhas Mágicas Online. Nesta aula iremos falar sobre tipos de montagens de malhas e eu vou aqui falar sobre 4 tipos. Vamos falar da montagem simples, da montagem tricotada, da montagem à portuguesa e da montagem à continental. Depois vamos falar também sobre o lado direito e o avesso no tricô, portanto, saber identificar qual é o direito e o avesso do nosso trabalho. Antes da montagem de malhas, eu vou-vos falar como utilizar o novelo, se devo começar a puxar o fio de dentro ou se devo puxar o fio de fora do novelo, e finalmente vamos concluir com os pontos básicos no tricô. Quais são os pontos básicos no tricô? Para nos ajudar na nossa aula, eu preparei alguns tutoriais em vídeo que vos podem seguramente ajudar melhor a compreender, onde eu vou demonstrar passo a passo como fazer cada uma das coisas. Portanto, eu vou falar de cada um dos temas e depois mostro o vídeo correspondente, está bem? Para ser mais simples de organizar os conteúdos. Então, desde logo, como é que devemos utilizar o novelo? Devo tirar o fiozinho que está dentro do novelo ou o fio que está fora? Qualquer uma das coisas é válida, está bem? Qualquer uma das soluções é válida. O que é que acontece? Se nós tirarmos o novelo de dentro, o fio de dentro, a pontinha de dentro do novelo, o nosso novelo não vai andar a dançar em cima da mesa ou no sofá ou onde quer que nós estejamos a tricotar, está bem? No entanto, podem arranjar soluções para isso. Podem colocar o novelinho numa caixinha, numa taça. Lembram-se de eu ontem vos ter mostrado a taça de tricô. Portanto, podem usar na aula número 1, eu mostrei-vos uma taça para tricotarem. Portanto, essa taça, vocês podem colocar o novelo aí dentro e mesmo que tirem o fio de fora, o novelo dança, mas está preso na taça, portanto não vai andar a passear pela casa, está bem? Portanto, têm essa opção. Podem colocá-lo num saco de plástico, como eu disse, podem colocá-lo numa caixinha perto de vós, mas ele vai sempre andar a dançar. E se vocês estiverem a tricotar motivos em colorwork, por exemplo, pode tornar-se um bocadinho complicado porque os fios vão andar sempre a dançar e embrulham-se todos uns nos outros. Então, a alternativa é melhor e é mais tranquilo e não tão enervante tirar o fio de dentro do novelo. Se nós tirarmos o fio de dentro do novelo, o novelo não tem necessidade nem tendência para andar a dançar pela casa. Como o fio vai saindo da parte interior do novelo, o novelo mantém-se quieto e nós vamos tricotando e tecendo o fio que vem do interior do novelo e, portanto, ele mantém-se sossegadinho ao pé de nós, sem andar a passear pela casa. Esta é a primeira indicação que eu vos dou, mas é como vos disse, tanto uma como outra é válida e vocês podem usar qualquer uma delas, está bem? Portanto, não está mal uma ou outra, está bem? São formas diferentes de utilizar. Eu vou-vos mostrar um pequeno vídeo sobre como usar o novelo. Até já! Então, para começarmos o nosso tricô, é importante saber como é que vamos usar o novelo. Eu, pessoalmente, prefiro tirar o fio de dentro do novelo. Isto porquê? Porque assim o meu novelinho mantém-se sossegado e não anda a rodar pela mesa, que torna-se muitas das vezes uma grande chatice, porque o novelo não está quieto, não é? Não para quieto. Também há quem utilize o fio de fora, portanto aquele fio que está, que mais facilmente se encontra quando nós começamos a rodar, tiramos o rótulo do novelo, não é? Portanto, quando começamos a tecer, ao vermos o novelo é logo o fio que se destaca, que está solto. Nós podemos usar este fio, claro, mas à medida que eu vou trabalhando o meu novelo vai rodando sobre si mesmo e, claro, pode dificultar o trabalho nessa medida. Então, eu recomendo que tirem o fio de dentro do novelo, porque assim o nosso novelo mantém-se sossegado. Esta é uma pequena dica, uma pequena sugestão de como utilizar o novelo no tricô. Mas como disse, é válido, tanto se pode tirar o fio do interior do novelo,
como de fora. Claro que em determinados trabalhos, e depois vocês vão ver nas aulas mais para a frente, se estivermos a fazer trabalho com cor, o facto dos novelos andarem a rodar sobre a mesa vai tornar mais fácil que os fios se enrolem uns nos outros e se entrelacem uns nos outros. Portanto, se conseguirem criar o hábito de tirar o fio de dentro do novelo, portanto do interior do novelo, é muito mais simples. Isto aplica-se a qualquer tipo de novelo. Vocês viram na primeira aula, eu mostrei-vos vários tipos de novelos. Este é um donutzinho, mas novelos que tenham feitio de cake, novelos que sejam os tradicionais novelos que nós conhecemos de tricô, portanto, qualquer que seja a fisionomia do novelo, esta técnica de tirar o fio do seu interior é aquela que eu recomendo. Agora sim, já voltei outra vez. Estava aqui a ver um problema que eu não estava a acertar com o micro, desculpem. Pronto, então já tenho aqui uma dica sobre como utilizar o novelo, mas é claro, é uma dica, tanto vale tirar do fio de dentro como de fora, mas tirando de dentro o novelo deixa de dançar tanto e torna-se menos enervante. A dificuldade que pode acontecer é por vezes nós encontrarmos a ponta dentro do novelo. O que é que eu aconselho? Quando nós não conseguimos logo descobrir a ponta de dentro, retirem um bocado do novelo, porque às vezes até vem assim mesmo, parece um novelo pequenino, não é que vem? Procurem a ponta com calma e depois esse resto de fio que sobra, que não é logo a ponta, podem-no deixar junto a vós se forem logo tricotar uma grande extensão, ou então voltam a introduzir dentro do novelo para conseguirem estar a trabalhar e não ficar esse bocado de fio solto, está bem? Pronto, portanto, já tem a primeira dica sobre como usar o novelo. Porque agora, como estamos aí para a parte mais prática, temos que começar realmente a perceber mais isto em termos práticos, não é? Então, primeiro grande tema de hoje são tipos de montagem de malhas. E aqui neste curso eu vou-vos ensinar 4. Vou-vos ensinar a montagem simples. A montagem simples é mesmo simples. Ela também é conhecida como a montagem dos Es. Ok? Dos Es. E é muito indicada para ensinar crianças a tricotar. Quando elas começam a aprender a tricotar, é muito indicada porque é muito simples mesmo. Vocês já vão ver no vídeo tutorial que eu vou mostrar a seguir que ela é mesmo simples. Outra montagem que é um bocadinho diferente e um bocadito já mais complicadita, é um bocadinho mais, exige já alguns conhecimentos, é a montagem tricotada. A montagem tricotada é mais apertada do que a montagem simples, que é extremamente extensível. A montagem tricotada não é, mas a montagem tricotada pode dar jeito em alguns trabalhos em que nós pretendemos que a montagem fique assim mais apertadinha, portanto vou-vos também ensinar, além disso, ela dá um acabamento muito bonito ao trabalho e portanto vou ensinar-vos a montagem tricotada. Depois vou-vos ensinar as mães das montagens, a montagem à portuguesa e a montagem à continental. Como isto não é uma matéria para estar aqui a explicar em termos teóricos, vou já passar aos vídeos para vocês poderem ver com todo o detalhe como é que devem fazer cada uma das montagens. Até já! Existem diversos tipos de montagens em tricô. Aqui nesta aula eu vou demonstrar 4 tipos. A montagem simples, a montagem tricotada, a montagem à portuguesa e a montagem à continental. Então, a montagem simples é mesmo simples, é das mais básicas que nós podemos ter no tricô. É até a mais indicada quando estamos a ensinar crianças a tricotar pela primeira vez. A primeira coisa que nós devemos fazer é o chamado nó corrediço. Tal e qual como nós fazemos no crochê para iniciar o trabalho, então é o que vamos fazer aqui. Vamos fazer assim um ezinho no nosso fio, estão a ver? Faço assim um ezinho, passo este fio por baixo e agora com a minha agulha
vou puxar este fio aqui no meio e ajusto. E já tenho o meu nó corrediço aqui feito. Eu vou montar as malhas, que ajustar melhor. Eu vou montar as malhas com o fio que vem do novelo. Esta ponta não é utilizada para montar malhas, está bem? Então, como é que eu faço a montagem simples? É só fazer uns E's à volta da minha agulha. É só fazer isto. Olha, tenho a primeira malha, ou melhor, a segunda malha montada, porque o nó corrediço já conta. Agora vou outra vez buscar e ajusto e vou assim fazendo a montagem das malhas. Atenção para manterem sempre a mesma tensão no ponto aqui, que é para as vossas malhas ficarem todas montadas à mesma distância e não haver malhas mais apertadas e outras mais largas, está bem? Então é só continuar a fazer isto. Assim, tão simples quanto isto. Esta montagem simples também pode ser conhecida como a montagem dos E's, porque na verdade nós estamos a fazer pequenos E's à volta da agulha. Estão a ver o formato que o fio vai fazendo? Aproveito já para vos mostrar o lado do direito e o lado do avesso do trabalho neste tipo de montagem. Neste tipo de montagem, o direito do nosso trabalho é aquele para onde a ponta de fio que nós não vamos utilizar está do lado direito. Ou seja, esta é a montagem do direito, como veem tem um acabamento muito certinho e o fio está do lado direito, o fio que eu não vou utilizar. E se eu virar o meu trabalho no lado do avesso, eu não tenho a montagem tão perfeita e o fio fica do lado esquerdo. Portanto, neste tipo de montagem, o direito do meu trabalho é aquele em que a ponta de fio que eu não estou a utilizar, que é aquilo que sobra, está do lado direito. O avesso é quando essa ponta está do lado avesso, do lado esquerdo, desculpem. Isto é importante saber para efeitos de montagem de malhas e de pontos de fantasia, porque assim nós sabemos quando é que vamos iniciar os nossos pontos de fantasia, sendo que a nossa montagem do nosso trabalho está do lado direito. Agora vou-vos ensinar um outro tipo de montagem, chamada montagem tricotada. A montagem tricotada é iniciada da mesma forma que a montagem simples, ou seja, fazemos este pequeno nó corrediço, assim, e ajustamos. E agora vamos trabalhar as nossas malhas. Eu vou utilizar o método continental para ser mais simples de explicar o vídeo, mas isto também pode ser feito à portuguesa, está bem? Quem tricota com o fio ao pescoço também pode perfeitamente fazer este tipo de montagem. Eu só estou a demonstrar com o fio na mão por ser mais simples, está bem? Para fazer o vídeo. Então, eu vou introduzir a minha agulha na primeira malha como se a fosse tecer em meia, estão a ver? E vou trabalhá-la como se fosse em meia. Portanto, enlaço o fio e retiro. Sem tirar a malha principal da agulha, eu tenho a malha que eu acabei de trabalhar, vou passar a agulha esquerda assim por dentro da malha e deixo a malha na agulha esquerda. Tenho a primeira malha ou a segunda malha montada, sendo que o nó corrediço já conta também. Então eu vou repetir, introduzo como se trabalhasse em meia, vou enlaçar o fio como se fosse para trabalhar uma malha em meia, alargo e sem tirar esta da agulha esquerda, vou introduzir a agulha esquerda dentro da malha e largo. Já tenho mais uma malha montada. E vou fazendo assim, eu vou tricotar um bocadinho, vou fazendo assim até ter o número de malhas que eu necessito para o meu trabalho. Esta montagem trabalhada pode ser importante quando nós precisamos que a montagem aqui seja um pouco mais reforçada e, portanto, porque se vocês repararem, a montagem fica apertada.
Estão a ver que não tem a mesma flexibilidade que tinha a montagem que eu fiz anteriormente, a montagem simples. Por isso é preciso cautela ao utilizarmos esta montagem, porque se apertarmos muito, depois o nosso trabalho no fundo não tem elasticidade nenhuma, está bem? Neste caso, o direito do trabalho vai ser o lado em que eu estou a trabalhar. Assim, ou seja, o direito do trabalho é este, o direito da montagem é este, em que o fio está para o lado esquerdo e o avesso é aquele em que o fio que eu não estou a usar está para o lado direito. Estão a ver o acabamento que faz? Faz assim, este cordãozinho. Este tipo de montagem, para mim, eu não utilizo muito, exatamente porque tem este inconveniente de ser muito apertada, mas para determinado tipo de trabalhos pode ser importante usá-la e daí eu estar a ensinar. Vou só demonstrar aqui 2 ou 3 malhas à portuguesa. Portanto, à portuguesa nós enlaçamos o fio à volta do pescoço ou no alfinete no peito, tensionamos o fio aqui na nossa mão direita e depois é só trabalhar, estão a ver? É introduzir a malha em meia, passo o fio tal e qual como se eu fosse tricotar em meia, mas em vez de tirar da agulha eu vou passar a agulha por dentro. Estão a ver? É exatamente feito da mesma forma, só que o fio, em vez de estar na mão, está no pescoço ou no alfinete. De seguida, vou-vos mostrar como fazer a montagem à portuguesa. Ora, montagem à portuguesa. O fio é colocado à volta do pescoço ou colocado no alfinete que está no nosso peito. O novelo de trabalho fica do lado direito e a ponta de fio que eu vou utilizar para fazer a montagem fica do meu lado esquerdo. Depois, eu vou começar a fazer a minha montagem de malhas. Podem fazer na mesma com o nó corrediço, portanto, fazerem aquele nozinho que eu demonstrei, assim. E agora eu vou enlaçar o meu fio, assim à volta da agulha. Estão a ver? Faço esta, parece uma alavanca que eu estou a fazer com o fio. Levanto a ponta do fio que eu não estou a usar, levanto com o meu indicador, assim. Enlaço a agulha a direito e com o meu polegar vou levar o fio que vem do meu pescoço à volta da agulha, como se eu fizesse uma laçada à volta da agulha. E agora vou passar a minha agulha por dentro daquele laço que eu tinha no meu dedo, alargo e ajusto. Tenho a minha segunda malha montada, porque esta primeira também já conta. Vou exemplificar, portanto, seguro o meu fio, com o meu indicador levanto o fio para cima, passo a agulha à direito, vou buscar com o polegar o fio que vem do pescoço, enlaço à volta da agulha, passo a agulha por dentro desta argola que eu tenho no meu indicador e ajusto. Já tenho a minha terceira malha montada. Vou só aqui montar mais um bocadinho de malhas. E cá tenho. Peço desculpa que houve aqui um pequeno lapso no vídeo, vou-vos só pedir uns minutinhos para eu pôr a continuação do vídeo, está bem? Até já!
E pronto, cá tenho já a montagem à portuguesa. Vou aqui só montar mais uma ou duas malhinhas. Cá tenho. Na montagem à portuguesa, nós fazemos a nossa montagem pelo avesso. Se vocês repararem, nós parece que temos malhas de liga aqui tricotadas. Portanto, este será o nosso direito da montagem e, consequentemente, o direito do trabalho. Portanto, na montagem à portuguesa, quando o fio que sobra da montagem de malhas fica do lado direito do trabalho, nós estamos com o direito virado para nós. Portanto, podemos começar a tricotar um ponto de fantasia assim, quando este fio está do lado direito. Quando, pelo contrário, este fio está do lado esquerdo, significa que nós temos o avesso virado para nós. Finalmente, vou-vos ensinar a fazer a montagem à continental. Na montagem à continental, o fio não está no pescoço, está nos dedos e vamos também utilizar esta ponta de fio, portanto o novelo está na mesma do lado direito e a ponta de fio é aquela que nós vamos usar para montar as malhas, portanto vamos ter que escolher uma quantidade de fio ou reservar uma quantidade de fio suficiente para montar o número de malhas que é necessário. O mesmo se aplica à montagem portuguesa também, porque deixamos assim uma ponta de fio. Então, montagem à continental, iniciamos também com o nó corrediço, está bem? Portanto, fazemos assim, também o nozinho corrediço. Eu, por vezes, não faço este nozinho corrediço e utilizo uma outra forma de iniciar a montagem que eu já vou explicar de seguida. Então, na montagem à continental, o que é que nós vamos fazer? Depois de termos o nozinho corrediço à volta da nossa agulha, vamos inserir o dedinho indicador da nossa mão esquerda, vamos passar esse dedo assim no meio dos dois fios. À frente eu tenho o fio com que é a ponta de fio, onde eu vou montar as malhas, e atrás tenho o fio que vem do novelo. Vou segurar com a minha mão os dedos, o fio assim. Portanto, o meu dedo indicador fica no meio dos fios. Vou inserir o polegar e abrir. O polegar vem para a frente e o indicador para trás. Estão a ver? Agora vou segurar a agulha, assim, portanto, segurar esta malhinha e puxar a agulha um bocadinho para trás e parece que faço uma espécie de fisga com os meus dedos. E se repararem, os fios que estão à volta dos meus dedos, do polegar e do indicador, parece que fazem uns laços. Estão a ver? Do lado do indicador, do polegar e do lado do indicador também faz uns laços. Estão a ver? E agora vou passar a agulha por dentro, mas inserindo de fora. Portanto, vou inserir assim a agulha na malha ou no fio que eu tenho no meu polegar. Vou buscar este fio que eu tenho no meu indicador, volto a mergulhar a agulha aqui no polegar e largo o fio do polegar e ajusto o fio à volta da agulha. Tenho a segunda malha montada. Vou repetir desde o início. Tenho o fio de trabalho atrás e o fio da montagem à frente. Insiro o meu dedo indicador no meio dos dois fios. Seguro os dois fios com os meus dedos da mão, introduzo o polegar e abro. O polegar vem para a frente, o indicador vai para trás. Alargo um bocadinho com a minha agulha direita, introduzo a agulha assim, de baixo, mas apanhando este fio que está à volta do meu polegar. Vou buscar o fio ao indicador, mergulho novamente no fio do polegar, largo o polegar e ajusto. Outra vez, buscar o fio do indicador, mergulho no polegar, largo e ajusto. E vou montando assim o número de malhas que eu necessito. Vou agora aqui montar um bocadinho de malhas, um bocadinho mais rápido.
E pronto, já temos aqui um número suficiente de malhas para vos mostrar. Se repararem, a montagem à continental, o acabamento que nós temos aqui é um acabamento do direito. Portanto, na montagem à continental, quando o fio com que eu fiz a montagem fica do meu lado esquerdo, significa que eu tenho o direito do trabalho virado para mim. Quando, pelo contrário, o fio onde eu fiz a montagem de malhas estiver do meu lado direito, significa que eu tenho o avesso virado para mim. Estão a ver como as malhas aqui têm a mesma configuração que na montagem à portuguesa? Parece que temos aqui malhas de liga, enquanto que aqui parece que temos assim um acabamento diferente. Estão a ver? Portanto, este é o direito do trabalho e o fio onde eu montei as malhas está para o lado esquerdo. Neste caso, é o avesso do trabalho e o fio onde eu montei as malhas está para o meu lado direito. Portanto, é ao contrário da montagem portuguesa. Agora eu vou mostrar-vos como é que eu faço ou como é que eu evito e substituo aquele nó corrediço do início. Eu não gosto muito de utilizar o nó corrediço porque em alguns trabalhos fica assim a notar-se e eu não gosto. E então tenho uma outra forma de fazer. Em vez de fazer o nó corrediço inicial como eu vos ensinei, eu faço o seguinte. Seguro assim o meu fio, enlaço à volta do polegar, do indicador e prendo novamente na minha mão o fio. Faço isto. Agora insiro a agulha por baixo, rodo no sentido dos ponteiros do relógio e se repararem eu fico ali com a minha agulha com uma malha. É como se tenha uma malha aqui montada, mas não tenho um nó do nó corrediço. Faço na mesma este feitio, mas não tenho um nó. E agora o resto é exatamente igual ao que eu ensinei. Vou buscar a malha aqui ao meu polegar, ao meu indicador, mergulho e ajusto. Agora é exatamente igual ao que eu ensinei. Esta parte aqui é só para vos mostrar como é que eu substituo aquele nozinho corrediço. Estão a ver? Se repararem, depois já devem ver melhor no vídeo. Como eu fiz assim, não se nota aqui um piquinho que estava na outra montagem, que parece que faz aqui um altito. Em alguns trabalhos nota-se e eu não gosto de ver, por isso é que eu utilizo antes este truquezito, esta dica, para substituir o nó corrediço. Mas se fizerem com o nó corrediço também está bem, está bem? Foi só para vos mostrar como pode ser substituído para que a montagem fique mais perfeita. Então, recapitulando, aprenderam aqui 4 tipos de montagens. A montagem simples, a montagem tricotada, a montagem à portuguesa e, finalmente, a montagem à continental. Olá de novo, já cá estou outra vez. Então, querida criativa, já pôde ver com todo o detalhe como fazer os 4 tipos de montagens. Montagem simples, montagem tricotada, montagem à portuguesa e montagem à continental. Ainda com aquele bonuzinho do truque que eu utilizo para não se ficar a notar aquele nozinho que fica do nó corrediço na linha de montagem. Ao mesmo tempo que eu fui fazendo as diversas montagens de malhas, fui também mostrando qual é o direito e o avesso do trabalho. É importante nós sabermos qual é o direito e o avesso do tricô para que nós possamos, quando vamos iniciar o ponto de fantasia, para que nós possamos fazer coincidir o direito do ponto, não é? O lado direito do ponto com o lado direito da montagem. Porque muitas das vezes acontece, nós se não tivermos em conta isto, qual é o direito e o avesso da montagem ou do tricô, muitas das vezes acontece-nos começarmos a fazer o ponto de fantasia num dos lados, indiferenciadamente, e depois constatamos que a montagem está ao contrário, ficou o lado bonitinho para o avesso e ficou o lado do avesso para fora. Portanto, assim, com estas dicas que eu lhe dei ao longo destes vídeos, também vai ser mais simples perceber qual é o lado direito e o lado do avesso de cada uma delas.
Já de seguida, vamos passar ao próximo e último tema da aula de hoje, que são os pontos básicos. O tricô tem 2 pontos básicos, a liga e a meia. A meia são os Vs, não é? São os Vzinhos, é a parte mais conhecida no tricô, não é? Lembrem-se das meias, lembrem-se de um par de meias liso, portanto é a parte mais conhecida no tricô, são os Vs, ok? E depois temos a liga, que é a malha que quando nós começamos a tricotar, todas nós começamos pela malha de liga, que são aquelas ondinhas, não é? Que forma no tricô. A repetição da meia no direito e no avesso, ou da liga no direito e no avesso, vai nos dar o ponto jarreteira. O ponto jarreteira puro ou autêntico é feito com meia do direito e do avesso, mas liga do direito e do avesso também nos permite fazer o ponto mousse, ponto musgo, jarreteira, como é comumente conhecido, tá bem? Ou também cordões de tricô. No Brasil é conhecido por cordões de tricô e no Brasil o ponto liga é conhecido como ponto tricô, tá bem? Quando nós estamos a tricotar meia do direito e liga do avesso, temos o famoso ponto jersey. Vou já passar de seguida aos vídeos tutoriais para poder explicar com todo o detalhe como fazer cada um dos pontos básicos. Até já! Neste vídeo eu vou-vos mostrar o que são e como fazer os pontos básicos no tricô. Os pontos básicos no tricô são 2, a liga e a meia. A liga no Brasil é também conhecida por ponto tricô. A meia é aquele ponto que nós mais conhecemos e que é um bocadinho difícil de fazer nos inícios para as tricotadeiras iniciantes. Na gíria portuguesa tradicional, o ponto liga é conhecida como fazer para a frente, a malha ou o ponto em que o fio está na frente do trabalho e, portanto, nós metemos a agulha à direita, não é? Inserimos a agulha assim à direita, é o nosso ponto liga. E o ponto meia é aquele em que nós metemos a agulha por trás e em que o fio está atrás. Eu já vou exemplificar como fazer. Neste caso, ou melhor, antes de ir para aqui, o ponto liga e meia, que são os pontos básicos, vão dar origem a 2 pontos muito conhecidos e que em regra são muito falados no tricô, que são o ponto jarreteira que é aquelas ondinhas que nós vemos feitas em tricô, podem ser feitas com liga do direito e do avesso ou com meia do direito e do avesso. Esse é o ponto jarreteira. O ponto jarreteira real é meia do direito e avesso. Ponto jarreteira à portuguesa é liga do direito e do avesso. E depois temos o conhecido ponto jersey. O que é o ponto jersey? O ponto jersey é o resultado do trabalho quando nós trabalhamos meia no lado direito e liga no lado do avesso. E, portanto, faz aquele trabalhado mais típico das camisolas, não é? Que é conhecido como o ponto jersey, em que temos meia do direito e liga do avesso. Vou então passar a demonstrar como se faz cada um deles. Neste caso, eu vou começar por exemplificar como fazer o ponto meia e o ponto liga numa montagem feita à continental. Se vocês repararem, eu tenho aqui a minha montagem do lado direito e o fio está para o lado esquerdo. E aqui tenho o avesso do meu trabalho, parece que tem acabamento em liga e o fio está do lado direito. Porquê que é importante eu demonstrar assim, numa montagem à continental, e depois eu vou demonstrar numa montagem à portuguesa? Porque quando nós começamos a tricotar numa montagem assim, à continental, a primeira carreira que nós vamos tricotar a seguir à montagem é uma carreira do lado do avesso. Portanto, se eu quiser que o meu trabalho fique com o direito para o lado do direito, não é? O direito da montagem para o lado do direito do trabalho, eu vou ter de tricotar aqui em liga. Eu vou exemplificar a tricotar em liga, tricotando à portuguesa, com o fio ao pescoço, e depois vou exemplificar à continental. Portanto, isto é uma chamada de atenção importante, porque quando nós fazemos a montagem à portuguesa, como a nossa montagem é feita do avesso na portuguesa,
A primeira carreira que nós vamos tricotar não é do avesso, como acontece aqui, mas é do direito, ok? Portanto, eu aqui na montagem continental, para fazer o ponto certinho e coincidir com o direito da montagem para o direito do trabalho, a minha primeira carreira é uma carreira do avesso e, portanto, eu vou tricotar em liga. Se eu estiver a fazer após uma montagem à portuguesa, a minha primeira carreira é uma carreira do direito e, portanto, será tricotada em meia e não em liga, está bem? Então eu vou exemplificar. Como é que se faz o ponto liga? Muito simples. O fio, para quem tricota à portuguesa, com o fio ao pescoço, eu vou introduzir a minha agulha direita assim, de frente, dentro da malhinha que está na agulha. Estão a ver? A malha faz assim uma espécie de uma argola em volta da agulha e eu vou introduzir assim, no meio. Já cá está. Agora vou, com o meu polegar, enlaçar este fio à volta da agulha, como se eu fizesse uma laçada. Estão a ver? E depois é só passar por dentro da malha e retirar da agulha. Este é o meu primeiro ponto em liga. Vou voltar a repetir. Introduzo a agulha de frente, enlaço o fio em volta da agulha, retiro por dentro da malha e retiro da agulha. Vou tricotar esta carreira. Depois podem ver com mais pormenor o vídeo. E eu estou a tricotar o ponto liga no método de tricotar à portuguesa, tá bem? Porque tenho o fio ao pescoço. E neste caso eu estou a fazer isto após a montagem à continental. Porque nós podemos usar diversos tipos de montagem, mesmo que depois o método que utilizemos para tricotar seja diferente, tá bem? Depois na próxima aula vocês irão ver mais em detalhe, vou falar mais em detalhe sobre os métodos de tricotar e depois podem ver mais em pormenor isso. Pronto, já tricotei a minha primeira carreira em liga. Como veem, tenho este efeito de liga, parece umas ondinhas que faz no meu trabalho. E do meu lado direito, o meu trabalho começa a ganhar outra forma. Estão a ver aqui? Agora vou tricotar o ponto meia. Como é que eu faço o ponto meia? O fio está nesta posição, mas a minha agulha de trabalho vai ser introduzida com o fio atrás. Lembram-se de eu há pouco ter dito que na liga o fio fica à frente? Olhem aqui, o fio fica à frente do trabalho. E na meia o fio fica atrás. Então o que é que eu vou fazer? Vou introduzir a minha agulha assim, de maneira que este fio fique atrás da agulha onde eu vou trabalhar a minha malha. Introduzo a agulha, enlaço o fio em volta da agulha e puxo a malhinha, a laçada que está dentro da malha. Eu vou repetir. Olhem aqui, introduzo o fio, a agulha dentro da malha, enlaço. Agora vou só desviar este fio para verem. Vou puxar esta argolinha que está aqui, estão a ver? E o fio lá está atrás. E agora retiro da agulha. Agora vamos voltar a fazer. Introduzo a agulha na malha, enlaço o fio e vou puxar, olhem ali, puxo esta argolinha e retiro da agulha. Mais uma vez, estão a ver? Vou tricotar até ao fim a carreira. Agora vou tricotar um bocadinho mais rápido, mas já viram ali em detalhe como fazer, porque eu quero que vejam o efeito que tem o ponto de meia. Estamos quase a chegar ao fim. Ora, cá está. Então, como veem, aqui tenho a minha carreira de meia tricotada. Estão a ver, o ponto meia faz este feitio, parece uns V's.
no trabalho. Estão a ver? Este é o ponto meia. Este é o ponto liga. Estão a ver as ondinhas? Este é o avesso do meu trabalho. Este é o direito do meu trabalho. Neste tipo de montagem. Porquê? Porque eu estou a fazer isto numa montagem continental. Certo? Vamos ver? Se nós tricotarmos, como eu já disse há pouco, meia, este ponto, meia do direito e do avesso, dá a jarreteira. Se tricotar liga direito e avesso, também dá jarreteira. Jarreteira à portuguesa, como eu costumo dizer. Este ponto que eu estou a fazer, em que eu tenho meia do direito e liga do avesso, chama-se ponto Jersey. Só então para relembrar, tenho aqui uma montagem à portuguesa, em que nós tricotamos, fazemos a montagem e ficamos com o avesso virado para nós. Estão a ver? O avesso da montagem. A primeira carreira que eu vou tricotar vai ser uma carreira do lado do direito. E, portanto, eu quando vou tricotar, para ficar bem, eu vou ter que tricotar aqui a malha de meia e, deste lado, eu vou tricotar a malha de liga. Faz-se da mesma forma como eu exemplifiquei ali atrás, simplesmente tem de se ter este cuidado, porque quando eu faço montagem à continental, a primeira carreira que eu tricoto a seguir à montagem é uma carreira do avesso. Quando eu faço montagem à portuguesa, que é o caso desta, a primeira carreira que eu tricoto a seguir à montagem é uma carreira do lado do direito, tá bem? Por isso é que aqui eu vou começar em meia e não em liga. Então vou agora exemplificar como fazer meia e liga, mas à continental. Na próxima aula eu vou demonstrar mais em pormenor e explicar melhor o que é isto da montagem à portuguesa e da montagem continental, mas na montagem continental o fio está nas mãos e não à volta do pescoço. Para tricotar as malhas é de forma muito semelhante a quando nós tricotamos no pescoço, embora seja um pouco diferente dado o sítio onde o fio está. O fio não vem do pescoço, mas sim das mãos. Então, tricotar em meia, introduzimos a agulha na malha, com o fio de trabalho vamos fazer uma laçada à volta da agulha e puxamos a malha. Estão a ver que é simples, é só introduzir a agulha na malha a ser trabalhada, enlaçar o fio que está na mão à volta da agulha e puxar a malha. E assim se faz ponto de meia no método continental. Eu vou tricotar até ao final da carreira para verem melhor como fazer. Cá vamos então tricotando a malha de meia. Neste exemplo eu estou a começar a tricotar após uma montagem à portuguesa, por isso é que eu estou a iniciar com um ponto de meia. Eu já expliquei há pouco o porquê. É só uma chamada de atenção para nós conseguirmos ter o nosso trabalho com a montagem virada para o sítio certo, está bem? Não termos a montagem depois bonitinha para o lado do avesso. Ora, cá estamos então quase a chegar ao fim da nossa carreira. Só 2 malhitas mais. E pronto. Já temos aqui a carreira do direito tricotada. Como veem, já estão aqui os V's a formarem-se na nossa pequena amostra. Agora, como fazer a liga? Para fazer a liga, torna-se um pouquinho mais complicado, mas não é nada que não se consiga fazer. Então, introduzimos a agulha novamente a direito, tal e qual como nós fazemos já a portuguesa. E depois, este fio que está aqui vai passar assim, à frente da agulha. E retiramos a malha. Estamos a introduzir à frente, o fio de trabalho passa por cima da agulha, estão a ver? E vamos fazendo assim as nossas malhas de liga.
há outras formas de tricotar isto. Na próxima aula eu vou-vos explicar que o método continental depois tem variações, está bem? E de acordo com essas variações, este fio pode estar nesta mão e, portanto, já depois este enlear que eu estou aqui a fazer é processado de outra forma, mas isso são variações. Portanto, todas elas estão certas porque são formas diferentes de tricotar a mesma coisa, está bem? Pronto, vamos passando o nosso fio e vamos fazendo as nossas malhinhas em liga. Estou a exemplificar das duas formas porque pode haver alunas que tricotem de uma forma ou de outra. Estão a ver? Aqui tenho as minhas malhas em liga a formarem-se e deste lado tenho o meu ponto de meia, os Vzinhos da meia. E estes são, portanto, os pontos básicos no tricô, a meia e a liga. E cá estou eu de novo. Querida criativa, espero que tenha ficado bastante claro, então, todos os temas que falámos na nossa aula de hoje. Primeiro, um truquezinho como usar o novelo. Tira-se o fio de dentro ou de fora. Escolha a melhor forma de usar o seu novelo. Depois, 4 tipos de montagens de malhas. A montagem simples, a montagem tricotada, a montagem à portuguesa e a montagem à continental, ali com um pequeno bónusito para disfarçar aquele nozinho que fica do nó corrediço. Falámos também sobre o lado direito e do avesso do tricô, olhando para a montagem e sabendo desde logo qual é o lado direito e o lado do avesso do nosso trabalho. E finalmente, os 2 pontos básicos do tricô, a meia e a liga, tricotadas nas 2 montagens mais conhecidas ou mais utilizadas, a montagem à portuguesa e a montagem à continental. Na próxima aula vamos continuar a dar às agulhas, com temas também bastante importantes. Um beijinho e até lá, e muito grata por assistir à aula.